Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula, né, no caso no YouTube, porque no Classroom a gente já teve aula, no Google Meet, na verdade. Então, essa semana nós vamos dar continuidade aos conteúdos, né, o que a gente já viu, já começou. E aí, o conteúdo dessa semana vão ser as variações linguísticas. Nós vamos ver os tipos de variações linguísticas, nós vamos ver como elas são usadas, onde elas são usadas e os exemplos, ok? Primeiro, o que é uma variação linguística? Variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de usá-las, de utilizá-las. Por exemplo, nós todos falamos português, mas nós temos as nossas formas de falar, seja de um estado para o outro, seja de um grupo de amigos para o outro grupo de amigos, seja se você está no seu trabalho ou se você está em casa, se você está na rua ou se você está viajando ou por aí vai. Cada situação você tem uma forma de falar, uma forma de se expressar, com palavras diferentes, palavras específicas para cada situação. Essa diversidade de escrita e fala, e não é só na fala, né? É na escrita também. Essa diversidade de escrita e fala decorre de fatores geográficos, socioculturais, temporais e contextuais, e pode ser justificada pelo funcionamento cerebral dos usuários do idioma, bem como pelas interações entre eles. A importância das variações reside no fato de que eles são elementos históricos, formados de identidade e capazes de manter estruturas de poder, que é o que eu falei. Dependendo do lugar geográfico, né? Por exemplo, se você está no Ceará e você se muda para Belo Horizonte, as pessoas lá falam de forma diferente, tem uso de palavras diferentes. Então, se você está morando lá, você vai se adequar às palavras que eles usam para ser melhor entendido. Se você está num grupo de amigos de infância, você vai falar muito mais livre, vai falar o que vem pela sua cabeça. Se você está num grupo de estudo, por exemplo, você vai falar de outra forma. Se você está na escola, você vai falar de outra forma. Se você está no trabalho, você vai falar de outra forma. Sempre você vai ter essa variante da língua para o que você precisa, para o que você necessita para um determinado momento. Ok? Os tipos de variação linguística. A variação linguística consiste num fenômeno que reúne diversas manifestações faladas ou escritas dos usuários de uma mesma língua. Além disso, a ocorrência dela depende do fato de as palavras e expressões terem uma afinidade semântica, ou seja, estabelecerem uma relação de sentido bastante próxima, apesar de distinguirem-se no que toca ao aspecto fonético, o som, fonológico, função dos sons, lexical, vocabulário ou sintático, relação entre os termos formadores de frases e orações. Aqui é só a introdução para a gente ver os tipos de variações, as formas que podem ser, o que é utilizado no nosso linguajar, no nosso corpo, no nosso som, no nosso ouvir, para poder fazer essa variação linguística. E aqui o primeiro exemplo, o nível diatópico. Se relaciona com o lugar onde o falante reside, ou seja, a variação diatópica é a variação regional. Um exemplo desse tipo seria a palavra mandioca. Em certas regiões do Brasil, a mandioca é chamada de macaxeira ou aipim. Os sotaques também entram nesse tópico, como variação regional. Veja, professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? A professora responde: claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, você pode ver que a forma com que o Chico fala, se você já conhece as historinhas, os quadrinhos, o Chico é o menino do interior.
Então ele tem essa fala dessa forma, ele usa as palavras diferentes, ele não fala professora, ele fala fessora. Não que fessora seja algo do interior, mas é algo que é mais fácil de falar. E aí ele fala castigar, senhora, essas palavras que você percebe que são de pessoas que usam esse linguajar do interior. Não só do interior, eu acho que no Ceará, por exemplo, essa forma de falar é abrangente, é por todo o Ceará que nós falamos assim. Então, o, essa questão do Chico Bento, pra gente aqui no Ceará, seria uma forma mais forte ainda, mais pesada ainda, o sotaque ou a forma de falar as palavras que ele falava. Que ele fala, no caso, né? É que o regional, como a própria relação falou, o nível diatópico ele é regional, então ele é de região para região. E ele pode ser de município para município, pode ser de estado para estado e por aí vai. A classificação dos substantivos. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Não, pessoal, vocês ignorem esse slide aqui. É esse aqui. O nível diafásico relaciona-se com o contexto. Esse aqui é o segundo, né? No caso, o segundo. Opa. Segundo tipo de variação linguística que a gente está vendo aqui. O primeiro que a gente viu foi o diatópico e agora o diafásico. Relaciona-se com o contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é que será determinante para a escolha do modo de falar. Vemos, por exemplo, as diferenças entre um texto escrito e um bate-papo informal entre colegas. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. E aí você tá vendo aqui, se você está falando com seu amigo e você começa a falar dessa forma, seu amigo vai ficar com a mesma cara que o outro rapaz está aqui, o surfista está. Não condiz o jeito formal que ele está falando com o ambiente. É tanto que ele está todo de terno na praia com uma prancha de surf do lado. Esse caso aqui ele vai depender do lugar que você está, com quem você está falando. Depende da situação que você está. A língua vai mudar, a linguagem vai mudar, a sua forma de falar vai mudar. Esse aqui é bem simples, né? O diafásico é só a variação dependendo do lugar. Do lugar que eu falo, né? Da situação. O nível histórico ou diacrônico. São variações ocorridas em períodos históricos distintos. Por exemplo, a palavra embora dizia-se em boa hora no século XIX. No século seguinte, permanece embora, e mais atualmente podemos ver a palavra reduzida em forma de bora. Outro exemplo é a palavra você, que antes, como está aí no exemplo, era vós me ser, vassum ser, você, o ser e ser. Então, o nível histórico ou diacrônico ele vai mudando, as palavras vão mudando de acordo com o período que vai passando, a história que vai passando. Antes era vamos em boa hora, depois era vamos embora, vambora, bora e por aí vai. Esse é o nível histórico ou diacrônico. E o nível diastrático, que é o último e que é o que nós mais conhecemos, este acontece devido à convivência entre os grupos sociais. As gírias que são as gírias no caso, né? O nível diastrático são as gírias, as conversas informais. As gírias estão relacionadas a esse tipo de variação linguística. Tudo é social e se relaciona com um determinado grupo de pessoas, como por exemplo, os surfistas, os funkeiros, os jornalistas e etc. Aqui o primeiro exemplo que ele dá é bugado. Então, aqui é do meio da internet, né? Do meio dos jogos e por aí vai.
Bugado é estragado, vem da palavra bug. Vale para objetos eletrônicos, mas se estendeu para qualquer coisa. Meu celular está bugado, essa gripe me deu uma bugada. Crush, que vem do inglês, né? Que é tipo aquele amorzinho platônico, rápido. E aí tem lacrei, autoelogio, mandei muito bem. Passa, tá pistola, tombei, véi e zoas. São vários exemplos de gírias e cada região também tem as suas gírias, cada local tem as suas gírias e cada grupo de pessoas também tem as suas gírias. Então, para vocês perceberem como essas variações linguísticas vão muito mais além. E eu creio que o mais usado pela gente também é esse nível de astrático, que é o do informal, né? Que é o das gírias, que é o do dia a dia, que nós usamos com os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas conhecidas. Ok, pessoal? E aqui, por último, agora nós vamos ver a adequação linguística. Nós vimos os tipos, né, de variação, agora as adequações. Você não fala do mesmo jeito com a sua mãe, com os seus amigos, com a sua professora ou seu professor. A linguagem vai sofrendo algumas modificações. E aí, aqui fala se você não fala do mesmo jeito com a sua mãe, com os seus amigos, seus professores ou professoras. Ou pelo menos não deveria, né? Você tem que ter essa sua forma de falar com seus grupos, para não faltar de respeito com um ou para não ser muito respeitoso com o outro. Você tem que achar um meio termo. A linguagem vai sofrendo algumas modificações e essa capacidade de falarmos de distintas maneiras é chamada de adequação linguística. É a forma com que você se adequa para cada grupo, para cada forma que você precisa falar. O que é adequação linguística? A linguagem sofre variações de acordo com o assunto, ambiente, interlocutor e intencionalidade. Estes fatores se referem à adequação linguística. Ou seja, então, dependente de quem está falando, ou de quem está ouvindo, ou para quem você está falando, onde você está falando, vai acontecer essa adequação linguística, essa mudança da sua fala, ou a mudança dessa sua percepção com relação à fala do que as pessoas estão falando ou do que você está falando. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem falar comigo no WhatsApp. Eu vou deixar esse slide aqui lá no Classroom para vocês verem, caso vocês precisem anotar alguma parte ou caso vocês queiram tirar alguma dúvida de alguma parte, ok? Então, até a próxima aula.